Terra Estranha, Coração Selvagem. Esse com certeza seria o título de uma novela bíblica mexicana brasileira feita pela Record. Emissora essa que inclusive fez aquela novelinha Os Mutantes. Lembram desses super-heróis brasileiros? Eu sou um lobisomem. Uma besta fera. Um animal que ataca os outros seres humanos. Um lobisomem sem coração. Brincadeiras à parte, mas não tão à parte assim. Até onde vai a misericórdia de Deus? Até onde vai a misericórdia de um mutante? Porque esse é provavelmente o episódio mais religioso desta temporada de X-Men 97. Glória a Deus, glória a Deus. Temos o Kurt Wagner, irmão da igreja, irmão da quebrada, irmão de sangue, tem irmão pra tudo quanto é gosto. E esse talvez seja o episódio mais fraco, junto com o episódio da Polaris e a IA e a Perigo, Polaris e Perigo. Mas calma, ele tem ideias boas e eu vou apontar aqui o que eu achei de bom do episódio e os pontos fracos do episódio. Então roda a abertura pra gente falar do 7º episódio de X-Men 97. Tem que ser um... Eu sou um mutante. Eu quero pegar o apocalipse e socar. Amém. Eliana! Meus dedinhos. Hi Brasil! Hi meus nerds católicos, amantes do catolicismo de todo o Brasil. Eu sou Jimmy, aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd de Leprechaun, o Visconde de Sabugosa do Mundo Geek, o Duende Verde Brazuca. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já se inscreve no canal, deixa um comentário do que você achou do 7º episódio. Não se esquece de compartilhar com aquele seu amigo católico nerd e não católicos nerds e ateus e agnósticos em todo tipo de culto econômico para assistir este vídeo. Ativa as notificações para receber, para saber quando que eu posto vídeos, beleza? E curte o vídeo, gente. Curta aquele curtida mutante, aquela curtida Duende Verdística, para o YouTube saber que o conteúdo é bom, que você tá gostando da resenha, dessa resenha descontraída, dessa resenha maluca. Sem mais enrolação, bora pra resenha do 7º episódio, pessoal. Antes eu aviso que é com spoilers. Se você é spoilerfóbico, se você não gosta de receber spoilers, você acha que estraga a sua experiência, vai lá assistir o primeiro episódio no Disney Plus, Disney+, e depois você vem aqui pra curtir a resenha, pra resenhar comigo, beleza? Bora lá. O primeiro destaque vai pra abertura, gente. Ela já inclui, é bem legal de ver a Polaris inclusa já, a inclusão aí. Na abertura, você vê oficialmente, ela faz parte agora dos X-Men, então você nota isso na abertura já. E nós temos o flashback da morte da Eliana, a irmã de Colossus. Vou tomar uma aguinha. Perante aquele Kaiju Sentinela, que eu apelidei de Sentinela Kaiju, de 3 cabeças, o Hydra Sentinela, que tinha várias cabeças, corta uma, aparece outra, corta uma, aparece outra. Aquele Sentinela bem aterrorizante, né? Eu lembro que quando eu vi essa cena na primeira temporada do X-Men, eu falei, caramba, é muito louco, né? Você lembrava até um quadro do Akira, sabe aquele filme animado japonês, Akira? Eu lembrei um pouco assim, eu lembrei muito anime aquela cena, né? Acho que quem pensou, os animadores e a direção ali artística, pensou numa coisa bem de anime mesmo, né? Lembrei um pouco da raposa de 9 caudas do Naruto ali caindo na cidade, eu pensei numa coisa assim, bem de anime. E ali é importante mostrar o que aconteceu em Genosha, coisas que nós não tínhamos visto acontecendo ainda, pra a gente entender a motivação do Colossus durante todo o episódio, né? Por isso que eles mostram esse flashback, pra dar uma justificada num novo grupo agora que vai aparecer de mutantes. Uma coisa que eu não gostei, pessoal, esses uniformes dos X-Men preto e amarelo, eu não gosto tanto, assim. Eu acho que tira aquela singularidade que eu comentei com vocês nos outros episódios, que cada um tem, né? De não ser uma coisa meio Quarteto Fantástico, que eu não gosto. E olha que eu sou fã de Lanternas Verdes e eles têm, às vezes, eles são bem uniformizados, né? Mas eu não acho que fica bem nos X-Men. Nos Lanternas, eles são uma espécie de tropa
militar do espaço, uma polícia, até você entende o conceito de uniforme, né? E olha que os lanternas têm bastante diversidade mesmo nos uniformes e no tipo de lanterna, né? Você tem até um esquilo como um vulcão, né? Tem esquilo, eu já vi um homem com cabeça de vulcão. Você tem um planeta, que é uma lanterna. Você tem uma bactéria, que é uma lanterna. Então você tem bastante diversidade nos lanternas, né? Mas eles são uniformizados. Eu acho que não combina com os X-Men. Eu prefiro os originais, tá? Mas é uma referência à HQ do Grant Morrison, são os novos X-Men de 114, né? Essa fase que eles têm esses uniformes. Eu lembro que eles dão as caras em live action no cinema. O X-Men Primeira Classe é um pouco parecido, né? Os uniformes são pretos e amarelo. Mas eles aparecem com esse X em bold, né? Essa coisa bem grossa. O X, né? Da Fênix Negra, né? Você vê que ali eles aparecem. E no cinema você vê como fica ruim, né? Fica tudo igual, assim. Eu não gosto muito. Não que eles sejam feios, né? Na animação tá melhor do que foi feito no cinema, né? Até porque eles se esforçam um pouco pra dar uma certa, pelo menos, personalidade. O próprio do Noturno, ele é todo preto com esses detalhes finos, amarelos. O Scott, a Jean e o Fera, eu acho que usam a jaqueta, né? Além da camisa. Do Bishop, acho que também é um pouco diferente. Da Polaris. Polaris usa? Agora eu já esqueci. Mas enfim, eu não gosto, eu prefiro os originais, assim mesmo, né? Que mantém a personalidade de cada mutante. Gosto muito, pessoal, da inserção da política no episódio, né? O filho do Dente de Sabre da Mística, Graydon Creed, é líder do grupo anti-mutante Amigos da Humanidade, se candidatando à presidência. E a gente vê no episódio ele se candidatando à presidência da República dos Estados Unidos. E a gente, depois dele dar todo o discurso dele falando que Genosha não foi uma tragédia, que foi uma consequência, né? Aquele discurso bem autoritário, extremista, racista, né? Surge o grupo Alcoólicos Anônimos do Magneto. Alcoólitos do Magneto. Ei, eu também tinha uma piada pra contar dessa aí também. Mas é bem mal aproveitado essa divisão dos mutantes em grupos, tá, gente? Eu acho que isso devia ser melhor aproveitado porque ele já... O roteiro, como ele é apressado, ele desmonta rápido esses grupos, né? E você vê a Polaris saiu da X-Factor e já tá nos X-Men de novo. O Colossus também dura muito pouco nos Alcoólitos do Magneto. E já volta pros X-Men também, que isso acontece no final do episódio. É um episódio que ele aborda bem essa questão do racismo e das minorias, tá? Ele aproxima bastante, né? Essa questão de extremistas, de radicais, de preconceituosos, de péssimos seres humanos, de racismo, né, intolerância com os mutantes, né? E eu acho que faz todo sentido existir um grupo como o Acólitos, do Magneto, né, com essa ideologia e que seja um grupo radical. Eu até fico pensando aqui, uma brisa da vida real, como que não existe um grupo radical das minorias aqui que também prega essa coisa mais violenta, né? Principalmente com o povo escravizado, com os negros, né? Como que não surgiu um grupo assim, né? Pelo menos na história, eu não me lembro de nenhum grupo que tenha surgido pregando, sei lá, a morte de quem o oprime, né? A morte dos brancos. Não sei como não surgiu. O povo negro é muito resiliente mesmo, né? Essa questão de... E tem uma força, né? Muito grande. É difícil não ter surgido, né? Mas isso é uma outra questão, não vou me aprofundar. O Colossus com capa, o que vocês acharam dele com capa? Eu fiquei lembrando do Superman da Foice e o Martelo, né? Coisa russa, ele com capa, assim, ele chegando ali com os alcoólicos pra sequestrar o irmão do Noturno, o Graydon Creed, né? Me lembrou bastante, né? Sempre tem um russo disposto a seguir um ditador, né? O Exodus. Olha, eu sendo quase xenofóbico. Falei de negócio. Quase sendo xenofóbico com os russos, como se o resto do planeta também não tivesse seu ditadorzinho de estimação, né? Toda hora um país ou outro acaba flertando com ditadores. Não é exclusividade dos camaradas. Mas ele lembrou um pouco o Superman do Injustice, né? Eu gostaria que ele tivesse continuado como uma espécie de liderança desses alcoólitos, né? Do Magneto. Depois do sequestro, pessoal, o professor Xavier tá ali conversando com a doutora Cooper, falando que ele vai mandar os X-Men interferir, né? E que pra onde os X-Men estão indo lá, a doutora Cooper não vai querer segui-los. Então, e pela expressão dela e pela fala dele, você acha que é um lugar... Você imagina que é um puta de um lugar perigoso, é um inferno na Terra, ninguém vai querer seguir pra lá. É Mordor, do Senhor dos Anéis, é o Rio de Janeiro. Mas o episódio não entrega isso pra gente, né? O Fera ainda reforça, lá no jato ele fala, eu anotei aqui até, bem-vindos à Terra Selvagem, um dos habitats mais mortais do planeta. Só que, um pouquinho mais pra frente, era um lugar de boa,
você não percebe. Eles fazem só um dinossauro passar assim rapidamente, né? Nem encrenca com a Polaris e com o Bishop, nem quer comer eles. Dá uma mordida. E em questão de poucos minutos, sem poderes, né? Porque você tem a torre inibidora. Essa terra selvagem lá, eles instalaram no lugar principal, parece um castelo ali. Um inibidor de poderes. Então os mutantes que estão lá, eles ficam... não retira exatamente, mas eles ficam com os poderes inibidos. Até porque o Fera não volta a ser humano, né? Nem o Noturno nasceu daquele jeito. Mas o Fera, que eu lembro, ele era humano. E depois ele toma uma substância e fica azul daquele jeito, né? Mas o Fera não volta a ser humano, né? Com aparência humana, né? Esta fera aí, meu! Mas de repente a Polaris e o Bishop já tava em cima de um Pterodactyl sem poderes, com as armas assim. Eles já estavam montando como se fosse o mundo de como treinar o seu dragão. Eles chegaram no Pterodactyl assim. O Soluço chegou no Banguela. Soluço. Isso. Assim. Pô, não era um lugar mais perigoso? É pra eles terem arrancado um braço do Bishop, pelo menos? Cadê os experimentos abandonados do Senhor Sinistro? Os espíritos malignos antigos? Deus me defenderai. De Jurassic Park mutante, que é o que eu tava esperando, virou um drama de tribunal meio fajuto. Por que fajuto? Por que eu tô falando fajuto? Vocês vão entender agora. O Noturno chega lá pra visitar o irmão, metendo o irmão da igreja, né? Mas de repente ele vira o irmão da quebrada. De irmão assim, ele vira o irmão assim, ó. Porque ele pede pra levar os irmãos pra onde? Pras ideias. Lembra da série Sintonia? Vamos levar pras ideias? Aí, velho, tá de palhaçada com nós, rapaz? Você tá nas ideias de crime, citando a polícia, vagabundo. Gira em São Paulo aqui, pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo. Vai pras ideias, né? Vai pro Tribunal do Crime, pro Tribunal da Quebrada. E aí eles foram levar pro Tribunal da Terra Selvagem. Então, do nada. E o pior, o sequestrador aceita. No cativeiro, ele sequestra, exigiu que os mutantes capturados pela X-Factor fossem libertados. Ele fez um vídeo em rede nacional com o Creed acorrentado, fazendo exigências. Aí o sequestrador recebe um católico, mutante católico, um padre, e resolve atender as exigências e fazer um julgamento. Que sequestrador que aceita isso, gente? Eu não gostei dessa parte. Não gostei de aceitação rápida de um julgamento, assim. Aí a questão de libertar os mutantes, as crianças sequestradas pela X-Factor, né, capturadas ali ao mando do governo, e o episódio larga, né? Então, larga. E é interessante bastante, né, pessoal? Como que o Kurt é o irmão dele, óbvio que ele tem um carinho ali, porque é o irmão, né? Então, mas ele quer dar voz, é um pouco simbólico que ele quer dar voz a um racista, ele quer ter diálogo, né? Quer que tenha diálogo, mesmo com um cara que prega o extermínio dos mutantes, né? E disse que defendeu o massacre, e que prega que defendeu, né, o massacre de Genosha, né, ele, de certa forma ali, né. Ou seja, o episódio ele coloca um extremista humano, filho de mutantes, se candidatando à presidência dos Estados Unidos. Ele coloca esse personagem diante desses personagens que foram vítimas das pessoas de Genosha. Que foram vítimas, né, do massacre de Genosha. Ou sofreram com as consequências daquele atentado, né. E mesmo assim, o Kurt, o Noturno, ele insiste no diálogo, na salvação, na misericórdia, em ouvir o que ele tem pra dizer. O recente filme do He-Man Mestres Universos fala que tem um discurso de que, pra alguns, você não tem que conversar, né? Tem RH, você não tem que conversar. Tem diplomacia. Pra algumas pessoas não há diplomacia. Você porrada. Olha uma porrada. Olha uma porrada. Talvez o nosso Graydon Creed seja o esqueleto dos X-Men, o esqueleto da vez, hein? Idiota! O Noturno, pessoal, é um personagem legal, né? Você vê que ele, com essa questão, esse vínculo que ele tem com a religião, com a mitologia cristã, com a religião, me parece, católica ali, acho que é católico, né? Se eu não me engano. Esse vínculo com religião, fé em acreditar na salvação, em segunda chance. É legal esses personagens da Marvel que tem esse vínculo. Você vê isso um pouco no Demolidor, né? No Matt Murdock. Eu gosto do Kurt também. Você tem o próprio Motoqueiro Fantasma, que ele também tem ali uma coisa com a mitologia cristã, né? Tem um pacto que ele faz com o Mephisto, né? Mesmo que você possa falar que é um demônio dimensional, mas é ali toda uma questão com a mitologia cristã, né? Tem outros personagens que eu devo estar esquecendo agora, né? O Cavaleiro Negro tem alguma coisa? Não, acho que é com as lendas arturianas, né? Da Inglaterra? Não lembro mais. Tem outro personagem que eu tô esquecendo agora. Mas você vê, ele até cita, na hora de visitar o irmão ali no cárcere, ele cita o Salmo 103, versículo 10 e 11. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. Aleluia! Glória a Deus. E ele ainda cita no fim, pessoal, o episódio, o escritor Graham Greene, no livro A Inocência e o Pecado de 1938, tá? Esse livro fala, tem uma aspas, você não pode conceber nem eu a terrível estranheza da misericórdia de Deus. Isso é uma frase desse livro, tá? Isso ele fala lá no final, quando ele se depara com a decisão de enforcar ou não enforcar o próprio irmão, né? E não é à toa, pessoal, que o episódio coloca contra antagonista o Kurt o Êxodo, um vilão dos X-Men, um mutante, né? Ômega nos quadrinhos, tá? Ele é um vilão que nasce no século ali 12 e ele participa, inclusive, das cruzadas, né? Ele é realmente meio um templário, né? Nos quadrinhos ele vira aliado do Apocalipse depois que ele vira esse adorador do Magneto, que a gente vê aqui na animação. E compartilha dessa ideologia do Magneto sobre a questão mutante. Aqui você vê, Êxodos não é à toa, por quê? Porque Êxodos é um livro da Bíblia que é justamente sobre a libertação dos hebreus da escravidão do Antigo Egito, né? Eles eram escravizados e esse livro Êxodos fala sobre isso, né? Sobre a Terra Prometida, e você tem ali a Terra Selvagem como o local onde o Êxodo, o líder, leva os mutantes desamparados depois de Enoch, ele leva para essa Terra Selvagem, uma espécie de Terra Prometida para os mutantes, para ter um local para eles. Então você vê que a temporada, não só o episódio, está tentando plantar desde a temporada passada esse local, né? Então você tem aí provavelmente um indicativo que vai se estabelecer uma nação mutante, né? Você tem até um aceno para a questão Palestina e Israel, né? De você ter ou não ter um estado desse povo que sofre tanta intolerância, tanto preconceito, né? Você vê o episódio acenando para questões de intolerância e racismo de vários aspectos, né? Não só questões locais norte-americanas, né? Eu acho que global. E eu gosto muito do visual dele, né? O visual dele, esse visual de templário dele, essas asas parecem meio circulares, assim, né? Parece uma coisa meio diferente, essas asas, assim, né? Meio asa de morcego, né? E todo o visual dele, meio cavaleiro templário mesmo, né? A espada parece uma cruz, é uma espada bem grande, né? Isso dá uma baita de uma cena de luta, né? Entre os dois. Justamente pela espada, o Kurt também é um espadachim, né? Mostra ele como... O Kurt, além de católico, ele era fã nos quadrinhos, ele é fã de filmes de pirata, se não me engano, e espadachim, né? Por isso que ele gosta de espadas, né? É um outro traço da personalidade do Noturno. E aí gera uma luta muito legal. Além de ter a luta de espadas, eles ficam se teletransportando, assim, né? Então dá uma luta boa. E o Kurt foi defender o próprio irmão, né? Outra coisa que eu gostei bastante da cena de ação, porque enquanto tem a luta principal entre os dois, que de julgamento passa por uma treta, né? Não teve ordem nenhuma naquele tribunal. Colossus não é o Alexandre de Moraes. Até o Êxodos percebe uma tendência do Colossus a favor do Kurt, né? Do Noturno. E acaba quase matando o Colossus se não chega o Bishop e a Polaris montados nos Pterodáctilos, né? E aí tem uma outra cena que eu gostei da ação, porque é muito particular minha de eu ter gostado dessa, porque tem um mutante ali, eu acho que ele tem aquele efeito Homem-Formiga de crescer, de inchar, né? E eu não lembro qual que é esse mutante exatamente, gente. Se você souber, deixa aí no comentário quem é o mutante, né? Mas ele cresce pra usar os poderes, né? Incha assim, a vampira vem dar um socão. Então serviu pra nada. Toda a produção para absolutamente nada. Eu lembrei muito de uma cena da saga Anjos da Noite, onde acontece justamente isso. É uma saga de Anjos da Noite, pra quem não... Acho difícil ninguém conhecer, mas quem não conhece, né? Anjos da Noite é lobisomens versus vampiros, né? Tem aquela linda Selene, né? Que é a protagonista, o nome da personagem, o nome da atriz eu esqueci. Mas E num prequel, eu acho que é o 3, Anjos da Noite 3, eles voltam ali pro passado pra saber as origens meio medievais deles, né? E tem uma cena que tem um lobisomem humano, né? Se transformando em lobisomem, toda uma produção assim. Aí o Victor, o vampiro medieval lá, um dos ancestrais, depois que ele termina de se transformar em lobisomem, ele vai lá e decapita a cabeça dele, assim. Então, serviu pra nada. Essa cena me lembrou muito essa cena, tá? Pena, pessoal, que o Êxodo ele tem uma morte precoce, né? O irmão do Kurt aproveita o momento ali que eles estão distraídos e dá um tiro pelas costas, na covardia, como são pessoas racistas, covardes. Covarde! E aposto que o Apocalipse pode ressuscitá-lo como um dos cavaleiros, né? Seria interessante, né? Ressuscitar, já que nos quadrinhos ele tem um vínculo com o Apocalipse, né? Talvez eles façam essa adaptação na animação.
E isso gera a cena, ele matar o Exodus, que é o mutante ômega, que morre fácil, né? É uma das partes que eu não gosto do... Puta mutante morre facinho. Gera uma retaliação da Polaris e dos restantes dos mutantes, que ia jogar uma espada nele, e o Kurt com o irmão se teletransportam lá pro meio da neve, pra... o Polo Norte, não sei pra onde eles vão ali. E o Kurt, um demônio azul, né? Como o próprio irmão fala, né? E o Exodus falou também, um demônio protegendo o mutante, protegendo um humano que é contra a causa mutante, né? E ele chama ele, você é realmente um demônio? O Exodus fala isso pro Noturno, né? E aí aquele rabinho de demônio azul dele, ele enrola no pescoço do Creed e fala sobre a misericórdia, né? E fala que ele é realmente é digno de ser filho do Dente, sabe, da mística, né? É uma cena forte, né? Ele quase mata, ele fica pensando se misericórdia não seria matá-lo e evitar todo o mal que ele pode causar ao mutante. A misericórdia seria com os mutantes, ou se a misericórdia seria poupá-lo, né? O que seria misericórdia, né? Qual é a decisão? Ele fala que é por isso que existem os seres divinos, eles tomam essas decisões pela gente e tal. É interessante, né? Como ele se mantém acreditando na fé dele, mesmo diante de toda a monstruosidade do próprio irmão, né? Também fiquei imaginando, vocês ficaram imaginando esse casal, Mística e Dente de Sabre? Ó, 2 filhos ali, ó. Ficaram imaginando isso? Esse Dente de Sabre é danadinho, hein? Pegou a azulinha, pegou a mística. Ela estava transformada de quê? Na hora que ele estava lá na... Fiquei imaginando esse casal. Casal aleatório, né? Mística e Dente de Sabre. Não lembro da história dos dois juntos nos quadrinhos, tá, gente? Falando em casal, eles tentaram ainda aproximar a Polaris e o Bishop, mesmo sendo uma coisa meio apressada. É interessante como eles às vezes colocam os casais dos X-Men, um que consegue lidar com o poder do outro, né? Essa relação ali, uma coisa meio complementar, porque o Bishop, ele conseguiu conter os poderes da Polaris no episódio da Perigo, da Sala de Perigo, né? Então eles se criam ali uma relação, eles tiveram até uma divergência também de como educar os mutantes novos ali, rápida divergência, né? Dentro da sala, não é assim, então... meio apressado, né? Mas não deixa de ser interessante a formação do casal. No finalzinho do episódio, a gente ainda tem uma quase cena pós-crédito. A outra equipe mutante, agora não é o Alcólitos do Magneto, é a X-Force. Vai a Atenas, onde eu acho que é o Parthenon, que estava sendo... No outro episódio estava com Vigia, né? Aquele ser cósmico que fica só monitorando, mas não pode fazer nada. Mas um Eternos, assim, da Marvel, não pode fazer nada nunca. Vou ficar assistindo com a pipoquinha, né? E eles se deparam ali dentro daquele laboratório do Apocalipse, que ele ressuscita o Gambit com o cadáver do Apocalipse. Eu achei natural essa questão do cadáver. Achei que eles tentaram construir um pouco de suspense, o próprio Cable ficar... Como isso é possível? Eu achei mal feito, porque lá nos anos 3000 e pouco, no futuro pós-apocalíptico, ele já procurava um hospedeiro para ter seu corpo. O filho do Ciclope e da Jean seria o hospedeiro pra ir pra força do Apocalipse, né? O corpo dele já não aguentava todos esses séculos e séculos com essa força mutante, né? Então eles entregam pra gente essa história que ele precisava de um hospedeiro. Então pra mim tá meio na cara ali que ele trocou do corpo. Resta a gente saber se o Gambit é o novo hospedeiro do Apocalipse, ou se ele trocou de algum outro corpo, encontrou alguma outra solução, né? Que o Gambit não é. Mas eu acho que pode ser que eles façam isso, né? Eu achei uma cena ruim porque eles tentam causar um suspense que, pra quem tá acompanhando a temporada, não vai ter suspense nenhum. Você entende que aquilo ali deve ser ele se livrando do corpo antigo, né? E esses foram os meus comentários, pessoal, sobre o 7º episódio de X-Men 97, segunda temporada. Vocês também acharam um episódio que deixa a desejar? Ou gostaram do episódio? Acharam essa cena no final também meio ruim? Gostaram da parte religiosa do Kurt? Vocês também esperavam que a Terra Selvagem fosse mais selvagem? Seria mais abordada? Tivesse matado uma galera? Não? Um dinossauro, pelo menos? Um Rex comendo um mutante? Um dinossauro mutante? Esperavam mais a Terra Selvagem? Acham que ela foi mal abordada? Não se esqueça, pessoal, de deixar um comentário, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com aquele seu amigo nerd católico, geek católico ou não católico. Jimmy, o seu mutante leprechaun. Fui.